Doce e maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com seu coração aqui presente no templo, que veio também para adorar o Senhor. Já estamos fazendo desde o momento em que chegamos com a nossa oração de gratidão, de louvor e de adoração, também com os hinos cantados, sejam eles então do Inário Novo Cântico ou dos cânticos espirituais, com as leituras bíblicas e com as orações. E agora estaremos para ouvir a palavra do nosso Deus. Nós saudamos também aqueles que estão aí em casa ou em outro local, nos assistindo, participando conosco através das plataformas YouTube e Facebook. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Nós estamos à véspera do feriado do dia 7, diz respeito à nossa pátria, diz respeito àquilo que onde nós estamos inseridos, e isso tudo tem a ver conosco, que nós devemos estar sempre intercedendo pela nossa pátria brasileira, para que cada cidadão, cada indivíduo seja tomado pelo poder de Deus, viva para Deus, para a glória de Deus, e assim com uma vida que exalta ao Senhor, contribua para o crescimento da nossa nação. Também devemos interceder pelas nossas autoridades municipais, também pelas nossas autoridades estaduais e também as nossas autoridades federais. Não esqueça de orar e colocar a nossa nação diante do trono de Deus. O desejo do nosso coração, amado irmão, amada irmã, também você que está nos assistindo, então, nos ouça nisso. O nosso desejo é que o nosso Brasil reconheça e se curve diante dos princípios do governo soberano de Deus. E nós tenhamos no Brasil implantada a doce, soberana e maravilhosa teocracia, um governo dirigido pelos princípios do Senhor. Este é o nosso sonho, devemos orar por isso, para que o Senhor seja exaltado na nossa nação. Muito bem. Abra comigo a sua Bíblia em João, o Evangelho escrito por João, capítulo 1, versículo 29. João, capítulo 1, versículo 29. Eu convido os irmãos aqui presentes a se colocarem em pé. E você que está aí do outro lado, que está com a Bíblia também, que está nos assistindo, se você puder também, acompanhe a leitura e faça em voz audível, juntamente conosco aqui. A igreja está sendo convidada, neste momento também, a ler em voz audível, João capítulo 1, versículo 29. Leamos. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos orar. Amado Deus, clamamos a Ti que venha ao nosso socorro. Nós já oramos, Senhor Deus, para que o Senhor receba tudo aquilo que está sendo apresentado como louvor, como adoração ao Senhor. Mas também nós somos carentes da iluminação e da aplicação do Teu Santo Espírito referente à Tua palavra, para que nossa vida seja transformada, desafiada, enriquecida, edificada. E o Senhor seja louvado e glorificado. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos, eu quero convidá-lo a meditar comigo hoje no tema A Maior Notícia do Mundo para o Mundo. A maior notícia do mundo para o mundo. Eu preciso, antes da gente trabalhar o texto de forma positiva, eu preciso anunciar para você aquilo que o texto não diz e que muitas pessoas pensam que o texto diz. Algumas pessoas pensam que nesse texto, quando fala que ele é o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, ele está pensando que a salvação universal,
todas as pessoas serão salvas, porque Deus é muito bom, e como Ele é um Deus muito bom, Ele vai salvar a todo mundo no final, porque Ele é bom. Claro que isso já é contradizente, que se Deus é bom na sua essência, Ele não pode salvar o culpado que não se arrepende. Outra doutrina que é pregada também aqui é que Ele salva todo mundo, é possível salvar a todo mundo, e cada um recebe o chamado livre-arbítrio para aceitar a Jesus ou rejeitá-lo. Eu vou mostrar para vocês que não é isto que João está dizendo, e vou usar o próprio João para que seja mais contundente aquilo que eu estou falando. Veja bem, com respeito à universalidade da salvação, o apóstolo João, no capítulo 3, no versículo 16, ele diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, ou todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, aquele que não crê, perece. Mas no versículo 18, ele vai afirmar logo à frente: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Então existem sim aquelas pessoas condenadas. Na primeira epístola do mesmo apóstolo João, no capítulo 2, no versículo 18, ele começa a falar sobre os anticristos. E quando chega no versículo 19, ele afirma que os anticristos saíram de dentro da igreja. Não são pessoas de fora, saíram de dentro. Mas ele também afirma o seguinte, no versículo 19, 1 de João, capítulo 2, versículo 19. Saíram do nosso meio, porque não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, permaneceriam conosco. Assim sendo, saíram porque não são dos nossos. Então pode ser evangélico, pode ser batizado, pode fazer membro da igreja, pode ter o seu nome arrolado no hall de membros da igreja, pode fazer parte do grupo que está inserido nos trabalhos realizados, mas essa pessoa pode não ser salva se não for nascida de novo. E em João capítulo 17, versículo 12, o Senhor Jesus, na oração sacerdotal, ele diz assim para o Pai: nenhum dos que me desse se perderam, exceto Judas, o traidor, porque ele é o filho da perdição. Então ele se perdeu. Então nem todo mundo será salvo. A salvação, ela não é universal. Todo mundo aqui, vamos explicar depois o que significa. Agora, combatendo a doutrina do livre-arbítrio, o próprio João, no capítulo 6, do mesmo evangelho, no versículo 35, Jesus se declara perante todos, e aí João registra: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aí o versículo 36, ele diz assim: porém eu vos disse que embora me tenhais visto, não credes. Ou seja, tem alguém próximo, tem alguém experimentando, mas não creu. Versículo 37, todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então você que é convertido, e você aí que está me assistindo também é convertido, nós só somos convertidos porque Deus o Pai nos deu a Jesus. Não é porque eu tive a liberdade ou livre-arbítrio de aceitar ou não a Jesus. Houve todo um trabalho desenvolvido pelo próprio Deus em nos dar a Jesus para a salvação. Mas você tem ainda 2 versículos que aí repete, no mesmo capítulo 6 de João, o 44, que vai dizer o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Depois ele vai para o versículo 65, dizendo: por causa disto é que eu vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não me for concedido. Então, João não está dizendo aqui que todo mundo será salvo.
E nem está dizendo aqui que você tem autoridade em você mesmo, sem o Espírito Santo, de aceitar ou rejeitar o Senhor nosso Deus. Uma vez então que desfizemos esse equívoco de pensar que a salvação ela é para todo mundo e que você tem o livre-arbítrio de escolher ou rejeitar, escolher aceitar ou rejeitar o Senhor Jesus, partamos agora para algumas definições do texto. Primeira coisa, eu preciso definir aqui o que é mundo. Na maioria das vezes que a palavra mundo aparece nas Escrituras, e ela não quer dizer o universo criado, nem os animais criados. Eu gostei muito da definição dada pelo pastor, doutor Martin Lloyd-Jones, quando ele fala sobre essa questão do mundo, e ele vai dizer que o mundo não quer dizer o universo criado, nem o animal criado. Mundo significa todo ser humano que busca desenvolver, organizar a sua vida sem Deus. O que está dizendo aqui que é todo aquele que não tem o Senhor, todo inimigo de Deus, todo aquele que não tem Jesus, esse é considerado então como mundo. Eu preciso então apontar para vocês o que exalta essa notícia de João. Aí está, vejam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que torna essa notícia então a maior notícia do mundo? Para o mundo. Em primeiro lugar, a condição, o estado de perdição e corrupção em que o mundo, então, todo ser humano sem Jesus se encontra. Eu quero trabalhar em dois aspectos para descrever, então, o estado deste mundo. Primeiro, o aspecto individual. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5, está registrado que a maldade havia se multiplicado sobre a terra e era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Preste atenção, as Sagradas Escrituras, elas usam a expressão coração para enfatizar toda a nossa essência dominadora. Ou seja, como se ela fosse a essência da vida. Então, como se o coração respondesse por tudo aquilo que nos motiva a fazer, a falar e a pensar. Foi isso que Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração. Mas a Bíblia vai dizer que era continuamente mal os desígnios do coração após a queda. Então a essência do homem sem Jesus estava corrompida. E se você se lembrar de Jeremias capítulo 17, versículo 9, você encontrará: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? A grande questão é que o homem todo foi tomado pela corrupção na queda, quando desobedeceu o Senhor. Sendo assim, não há nada no homem, nenhuma faculdade que escapou dessa corrupção. O homem tornou-se todo corrompido, todo depravado. Não havia em nenhum lugar do coração do homem uma só possibilidade, uma fagulha que pudesse fazê-lo querer Deus novamente. Mas o homem se tornou inimigo de Deus. O estado deste homem, o apóstolo Paulo descreve em Efésios capítulo 2, versículo 1, é a morte. Ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Uma vez que está morto espiritualmente, o morto não tem condições ativas para querer alguma coisa. Tanto é que a gente até às vezes brinca, algumas pessoas que dizem: eu gostaria de ser enterrado em tal lugar, se assim, eu gostaria de... Mas depois que morreu, ele não vai saber se foi cumprido ou não o desejo do seu coração, porque ele morreu e o desejo do seu coração morreu com ele. Então, aquele que está no pecado, a sua condição, o seu estado é estado de morte, e como estado de morte só produz morte.
O morto não pode produzir vida, o morto só produz morte. Então, dentro deste contexto, todo o homem está corrompido e não pode responder ao Senhor. Mas também eu preciso tratar, além do mundo, do estado perdido do mundo num contexto individual, que todas as faculdades do ser humano, do homem, está então corrompida. Eu preciso também tratar como um mundo coletivo. E eu não vou pegar muitos textos, porque ficaria muito distante para nós, não daria tempo para explorar tudo. Mas Romanos capítulo 3, versículo 10, citando aí o Salmo 14, depois o Salmo 53 também, vai dizer que Deus olhou do céu, não viu um justo sequer. Todos se corromperam. Havia corrupção em todo lugar. E Romanos 5, versículo 12, vai dizer que o pecado entrou no mundo por causa de Adão e passou a todo homem, porque todos pecaram. Romanos 5, 12. Todos pecaram. E Romanos 3, 23, vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, o que este mundo produz? Este mundo produz violência. Este mundo produz inimizade. E aí, quando você vai para a carta de João, a primeira que já foi citada, no capítulo 3, e agora não vou me lembrar o versículo, eu acho que é o 6, vai dizer o seguinte, que aquele que está em Jesus não vive pecando. Mas quem vive no pecado não conheceu o Senhor. Não conheceu o Senhor. E o conhecer aqui não é saber que Ele existiu. É relação, é relacionamento, é intimidade. Então o mundo odeia a Jesus, embora pense e fale que não, porque todo aquele que pratica as coisas deliberadamente, que o Senhor não ordena, esse está declarando-se inimigo de Jesus. Olha só o estado do mundo. E diante disso só existe uma resposta. Diante disso só existe uma notícia, uma solução. Não há outra resposta, não há outra possibilidade. E poderíamos pensar, quem sabe, na religiosidade. A religiosidade não pode resolver o problema do ser humano, do mundo caído. Vamos pensar, quem sabe, nas boas obras. As boas obras também não podem resolver o problema do mundo. Por quê? Porque as boas obras e a religiosidade, tudo se torna corrompido quando é feito por alguém corrompido. Ninguém pode produzir aquilo que não tem. Ninguém pode produzir aquilo que não tem. Nós só podemos produzir aquilo que nós temos. Então, ainda que o mundo fosse oferecer qualquer possibilidade a pessoas ao problema do mundo, não resolveria. Porque todos estão corrompidos pelo pecado. Qual que é a resposta então? Qual que é a solução para este mundo? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é a solução. Ele não é a melhor solução. Ele não é a maior solução. Ele é a única solução. E com isso eu posso afirmar, você pode ser presbiteriano, fiel, você pode saber todas as doutrinas, inclusive bíblicas, todos os artigos da Constituição da Igreja. Você pode conhecer a Confissão de Fé de Westminster de cor, os catecismos maior e breve de cor. Você pode conhecer a Bíblia, lendo-a, memorizando toda a Bíblia, mas se você não tiver Jesus, se eu não tiver Jesus, nós não temos o problema resolvido. Então o problema só pode ser resolvido com Jesus Cristo. E aí então nós vamos para algumas relações importantes aqui. Primeiro, a questão do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Talvez para outras pessoas ficaria meio complicado ouvir isto, e hoje também não soaria muito familiar nos locais que nós estaremos pregando, sem a explicação devida.
Então vamos retornar em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12 estabelece-se a Páscoa. E ali naquele momento antecede a saída do povo de Israel, que ainda não era determinado como povo de Israel, mas saindo do Egito. E o Senhor havia já determinado que o juízo seria ministrado no Egito. E qual que era o juízo final dele? O juízo final ali nas pragas seria a morte de todo o primogênito. E ele ordenou então que naquela noite o povo de Israel se ajuntasse na sua família, se tivesse uma família pequena, se juntasse com outra, e sacrificasse um cordeiro. Pegasse o sangue daquele cordeiro e passasse nos umbrais da porta, para que na madrugada, quando o anjo da morte viesse, o anjo do juízo viesse, para executar os primogênitos, conforme o juízo de Deus, quando ele deparasse com o sangue, ele então passasse sobre aquela casa. Aquele sangue era o símbolo da substituição. É como se aquele cordeiro, sacrificado em obediência à ordenança de Deus, fosse o substituto daquele primogênito daquela casa. E tudo isso tipificava, vou usar a palavra simbolizava, mas tipificava mesmo, mais correto, mas é o símbolo, apontava para um cordeiro. A partir daí foi ordenado e todo o povo de Israel começou constantemente, diariamente, às vezes 2 vezes por dia, a sacrificar cordeiros justamente para não o perdão do pecado, mas para apontar para o perdão do pecado. Só que tinha uma coisa, eu levaria o meu cordeiro, eu pegava o meu carneiro, levava ali, contava o meu pecado, sacrificava ali, então aqueles pecados eram lançados para Cristo como se tivessem sido perdoados, mas daqui a pouco tempo eu teria que voltar de novo com outro cordeiro, era outro sacrifício, e ali o cheiro de sangue, o cheiro de carne queimada, era algo que enojava de tanta coisa que era feita, tanto sacrifício que era feito ali. E tudo isso apontando para Jesus Cristo. Agora, neste momento, para os judeus principalmente, isso soou familiar, quando João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele fala o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós temos aqui algo extraordinário. Primeiro, ele é o Cordeiro de Deus, ele não é um cordeiro animal, ele é o Filho de Deus, aponta para a divindade de Jesus. E Jesus, sim, ele não é um ser criado, um semideus, para nos colocar perante o Senhor, ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus que se encarnou. E nós vemos esta questão dessa divindade apresentada pelo Senhor, porque Ele está presente na nossa vida. E Ele agora é o Cordeiro de Deus. E vamos voltar daqui a pouquinho à divindade para mostrar alguns textos aqui importantes sobre isso. Mas eu preciso ainda dizer que esse sacrifício, ele não é mais um sacrifício, mas ele é o Cordeiro. Este cordeiro é um só, o sacrifício foi um só a partir de Jesus, ele é eficaz, ele não tem mais que levar mais alguma coisa para pagar alguma coisa, porque este cordeiro, ele é o único cordeiro, e o sacrifício, ele é perfeito. Por quê? Porque ele é Deus. Preste atenção comigo rapidamente em algumas características e até mesmo atributos que colocaremos aqui. Veja bem, primeiro, a onisciência. Em Marcos capítulo 2, versículo 6, depois 7 e 8, o Senhor Jesus depara com alguém que traz um paralítico pelo telhado. E ele então olha para aquele paralítico e diz, perdoados estão os vossos pecados. E quando ele diz isso, eles começaram a arrazoar nos seus corações. Quem pode perdoar pecado é só Deus. Quem é esse que está fazendo isso? Mas não falaram, eles pensaram. E diz o texto, versículos 7 e 8, que o Senhor, conhecendo os seus corações,
porque o Senhor Jesus era onisciente. Aponta então para a onisciência, para a divindade de Jesus. Como já dissemos no mesmo texto, só Deus pode perdoar pecados, e Ele tinha autoridade para perdoar pecados. E os perdoados estão os teus pecados. Mas, olha só, Ele tinha domínio sobre a natureza, sobre a enfermidade, sobre demônios e sobre a própria morte. Ele mandou que a tempestade se calasse, parasse, ela parou. Ele dirigiu-se a enfermos e disse: está curado, está curado. Paralítico, levanta e anda. E ele passou a andar. E ele disse para demônios: saia. E ele saiu. E Jesus não gritava, Jesus não fazia: sai agora, eu te... Não, ele conversava, dizia: sai, e tinha que sair, porque ele tem autoridade sobre os demônios. E ele ressuscitou mortos. Ele tem autoridade sobre a morte. Por isso ele é Deus. Em Mateus 3, 17:5, o próprio Pai diz: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. A divindade de Jesus sendo anunciada, sendo proclamada pelo próprio Pai. João 14, 8 e 9, Filipe diz assim: mostra-nos o Pai, e isso será suficiente. E ele diz para Filipe assim no versículo 9: estás comigo há tanto tempo e tu não sabes quem é o Pai? Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Mas não para por aqui. Em Colossenses 2, 9, Paulo diz que o Senhor Jesus, Ele carrega a plenitude da divindade. E em Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que Jesus é a expressão exata do seu ser. Não é qualquer um. Não é um bom profeta, não é alguém de destaque, é o próprio Deus encarnado, que se humilhou e veio por causa de você e por causa de mim, e também por causa de você que está me assistindo aí. Mas esse sacrifício é perfeito não é só porque Jesus era Deus, mas também porque Jesus era homem, 100% Deus, 100% homem. Em Gálatas 4:4 vai dizer que Jesus, Ele é o Filho prometido que veio ao mundo, enviado pelo Pai, na plenitude do tempo, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Ele carregava também a natureza humana na sua vida. Ele teve fome, teve sede, sentiu dores, chorou, enfraqueceu e morreu. E o mais bonito disso é que em momento algum ele usa a mão da sua divindade em benefício próprio. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, e vai dizer que ele, subsistindo em forma de Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de homem, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Eu gosto de repetir isto. Quando Pedro desembainha a espada ali no Getsêmani, Jesus está ali agoniado como homem, ao que antecede não tanto pela cruz, não tanto pelos inimigos, mas por causa da ira que ele receberia. Naquele momento, quando ele está ali, ele é preso, Pedro desembainha a espada, corta a orelha do soldado inimigo, e ele repreende a Pedro e diz: você acha que eu não tenho todo o poder do mundo? Eu posso agora rogar ao Pai e tudo estaria por terra. Mas a oração dele não foi essa. A oração dele foi: está difícil, se possível, passe de mim este cálice, mas não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus é 100% homem também. E ele passou por tudo aquilo que nós passamos. Todas as tentações, Mateus capítulo 4, 1 a 11. Ele passou por tudo isto para que nele fôssemos aperfeiçoados, para que nele fôssemos redimidos, renascidos. E para fechar, Jesus não pecou.
Quando nós deparamos com Mateus 4, 1 a 11, já citado, ali em todo momento ele estava com fome. E a proposta foi: transforme essas pedras em pães. Daí a pouquinho ele vai e mostra toda a glória. Daí a pouquinho ele diz: atira-te daqui abaixo. Inclusive está escrito a teu respeito. E o Senhor Jesus se mantém fiel. No Getsemane ele suou gotas como de sangue, diz o nosso irmão Lucas. E ele estava agoniado, ele voltou para os discípulos, os 3 estavam dormindo, ele diz: não pudesses vigiar comigo nem um pouquinho, vigiai para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele estava agoniado ali, mas ele não pecou. Ele não pecou. No texto já citado de Filipenses 2, ele obedeceu até a morte de cruz. A proposta de Satanás em Mateus, trocando em miúdos, seria o seguinte: o teu pai tem para você a cruz, e eu lhe ofereço a glória deste mundo. Para que obedecer? Mas o Senhor foi obediente até a morte, e morte de cruz. 1 de Pedro 2, 22, informa que Jesus Cristo não pecou em momento algum. O apóstolo afirma isso. E também, eu caminho para o final dizendo que o Senhor Jesus, o justo, se fez pecado por nós. Ele não se fez pecador por nós, se fez pecado por nós. Ele trocou conosco, ele pegou a nossa natureza pecaminosa e nos deu a sua natureza justa, para que nós, com natureza pecaminosa, fôssemos declarados justiça de Deus. E é por isso então que eu vou para o último texto, João capítulo 19, versículo 30, quando ali na cruz, ele exclama: está consumado. A palavra está consumado é aquela que diz: está pago. É o carimbo do está pago. É quando você deve a alguém, a nota promissória está lá, e você finalmente chega com o dinheiro e paga, e aquela pessoa então pega a nota promissória e bate o carimbo: pago. Jesus estava dizendo justamente isso: está pago. Eu completei aquilo que me deste como missão aqui na terra, para morrer na cruz, para receber a ira que era daqueles meus eleitos que tu me deste. Por isso, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, ele é a única solução. Por isso, a notícia de eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é a maior notícia do mundo para o mundo. Mas eu queria dizer para você que não basta dizer que é crente, não basta dizer que está no Senhor, não basta ser batizado, não basta estar presente nos cultos, não basta você ler a Bíblia, é muito mais que isso. Eu vou repetir aqui o texto que eu citei. Olha só o que o apóstolo João diz: todo aquele que permanece em Jesus não vive pecando. 1 João 3, 6. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. O Senhor Jesus também, quando ele conta a parábola dos 2 fundamentos, dos homens que construíram a casa sobre rocha e sobre areia, Mateus não registra essa fala, mas Lucas registra, quando o que antecedeu a parábola foi: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Jesus é a única solução para este mundo perdido. Jesus é a única solução para a minha vida e para a sua vida.
Sem Jesus, tudo isso que estamos fazendo aqui não passa de religiosidade. Jesus é aquele que precisa se assentar no trono do nosso coração. Ele precisa dominar a nossa vontade, Ele precisa dominar os nossos pensamentos, Ele precisa dominar as nossas palavras, aquilo que ouvimos, aquilo que falamos e aquilo que pensamos, fazemos. Jesus tem que ser realmente não só o nosso Salvador, mas Ele precisa ser o nosso Senhor. E vou dizer uma coisa para você, meu amado irmão, minha amada irmã, a você que está me assistindo agora, cultuando conosco, eu preciso dizer isto para você neste momento, meu querido irmão, minha querida irmã, aquele que é renascido ou nascido de novo, regenerado, essa pessoa sente prazer em estar com outras pessoas regeneradas. Tem muitas pessoas que estão aí dizendo que pode ser crente em casa, e sempre diz o seguinte: lá está cheio de hipócritas, eu sou mais crente do que aquele que vai lá. Bom, se parte do momento de fazer um juízo desse, já aponta a fragilidade espiritual que tem. Mas também, se você deseja ficar em casa, não tem prazer na comunhão, na presença daqueles que exaltam a obra de Cristo, que adoram o Senhor, assim como nós cantamos aqui, Ele venceu a morte. Ele nos sonda, Ele nos conhece, Ele nos faz vencedor, porque Ele é o vencedor. Sem este que ressuscitou, e não há solução, não há salvação, nem mesmo para os religiosos, nem mesmo para os mais radicais religiosos. Só Jesus é a solução, só Jesus é a salvação, só Jesus é a maior notícia do mundo para o mundo. Mas eu preciso crer nisso, eu preciso tomá-lo como meu Senhor e saber que a vontade dEle é a melhor, é a correta, é a que dirige. Então eu preciso realmente estar em Jesus, eu preciso realmente ir a Jesus, mas não apenas como os fariseus foram. Vós viestes a mim, me vistes, mas não credes em mim. Todo aquele que o Pai me dá, este vem a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Hoje, o Senhor lhe chama para um renovo, o Senhor lhe chama para destronar do seu coração a sua própria vontade. Aquilo que você acha que é correto. Se você está vivendo no pecado, hoje o Senhor lhe chama para uma restauração, porque aquele que vive deliberadamente no pecado, este não é amigo de Jesus, este não conhece a Jesus e não é conhecido por Jesus. É preciso haver um renovo, uma transformação. Se Jesus é tido apenas como seu Salvador, mas Ele não pode interferir na sua vida pessoal, isso significa que Ele não é o seu Senhor, e se Ele não é o seu Senhor, você está no pecado, e se você está no pecado, você não o conhece como deveria conhecê-lo. Mas também, para aquele que não tem o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor, e que não o conhece, é hora de você também se curvar. Hoje o convite para que você seja mais um chamado e entregue por Deus ao próprio Senhor Jesus. E faça parte, eu lhe apresento o Senhor Jesus, que tira todo o seu pecado. Todo o seu pecado. Basta você se arrepender e confessar diante dEle e deixar que Ele reine na sua vida. Você pode estar pensando assim, mas será que eu posso? Eu vivi e vivo numa vida desregrada. Eu vivo na pornografia. Eu vivo na sensualidade, na sexualidade fora do casamento. Eu vivo falando mal, eu vivo comprando e não pagando, eu vivo mentindo, e eu tenho pecado muito contra o Senhor, muito. Eu quero dizer para você, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, e todo o pecado daquele que se arrepende. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas é necessário que você se arrependa. Eu não estou lhe convidando para você ter o seu celeiro cheio. Não estou lhe convidando para você ter uma saúde
que não precisa nem de plano de saúde, nem do PA, nem de um médico. Eu estou dizendo para você para vir para Cristo, porque o que você enfrenta no dia a dia é muito pequeno diante da ira que será despejada no último dia. Aí você pode me perguntar, bom, se a salvação é de graça, então eu só viver do jeito que eu quero viver, que ela é de graça mesmo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Vamos pensar que de repente você está bastante doente. E aí então alguém conversa com um bom médico e o médico diz, vou lhe atendê-lo de graça. Vou atendê-lo de graça. E você vai lá, então você é bem recebido por aquele médico, e aquele médico não lhe cobra a consulta, e aquele médico, depois de todo o diagnóstico, lhe dá uma receita. E você pega aquela receita, e quando você chega na farmácia, o farmacêutico também diz, não vou lhe cobrar o remédio, é de graça, a sua cura será de graça. A única coisa que você precisa tomar é o remédio. Jesus é a salvação de graça. A única coisa que eu preciso é reconhecer a minha dependência, que estou doente, que estou perdido, que estou morto, que estou condenado. E então, na dependência desse Salvador Supremo, receber essa notícia, que é a maior notícia do mundo para o mundo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu coração. Que essa seja a maior notícia para você, para mim, para nós. Que sejamos fiéis no Senhor e nos deleitemos no Senhor e na sua promessa. Vamos colocar em pé. Senhor amado, depois de tanto tempo esperando, como deve ter sido maravilhoso para aqueles discípulos ouvirem o anúncio de que o Senhor Jesus era o Cordeiro prometido, lá no Jardim do Éden, e que é suficiente para tirar o pecado nosso. Como deve ter sido doce ouvir esta mensagem. E hoje aqui, Senhor Deus, o meu desejo é que todos que aqui estão experimentem também desta mensagem, porque sabemos que existe mais uma mensagem para ser cumprida, que é o retorno, quando tu determinares, do próprio Senhor Jesus. Que Ele seja o Senhor da nossa vida e que todo o nosso pecado seja lançado na sua cruz, na sua obediência, no seu sofrimento, e que a nossa vida seja lançada na ressurreição de Jesus. Salva, Senhor, salva esta geração pervertida, morta, doente, religiosa, tão infantil. Salva-nos de nós mesmos, em nome de Jesus. Recebamos a bênção.